prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje nós iremos falar a respeito de um tema também muito importante na doutrina espírita, falado em muitas casas, por muitos espíritas, que é a reforma íntima. Nós sabemos que a nossa existência é uma responsabilidade só nossa. Nós é que realmente construímos a nossa personalidade espiritual através de atitudes modificadas, muitas vezes, no caso da doutrina espírita, dentro dos estudos espíritas, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Desta forma, nós vamos realizar aquilo que Paulo de Tarso disse muito propriamente, quando falou assim. Duas frases de Paulo de Tarso. A primeira, matar o homem velho para o nascimento do homem novo. E a segunda, que está na carta aos Coríntios, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, nossas mudanças de atitude, ao longo da existência, farão realmente com que nós enxerguemos um novo panorama de vida. Farão com que nós possamos caminhar com mais segurança, com mais propriedade, com mais fraternidade, com mais amor, com mais justiça. Isso fará também com que nossa existência torne-se uma existência mais venturosa, trazendo consequentemente a felicidade. Porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações e sabemos que a verdadeira felicidade não pertence a este mundo, segundo as palavras do próprio Mestre. Mas a modificação de nossa maneira de ser, conduzida pela inefável mensagem do Evangelho, que é uma mensagem universal, fará com que, mesmo nesse mundo de provas e expiações, nós tenhamos momentos de felicidade que serão como um refrigério para nosso espírito. Um grande instrumento de reforma íntima é nós irmos ao encontro do infortúnio do próximo, a caridade. Através da caridade nós conseguiremos construir aquilo que está equivocado em nossa personalidade. Poderemos cultivar, por exemplo, a humildade, a tolerância, a paciência, porque a caridade realmente é um importante instrumento de observação do espírito. Muitas vezes ele está angustiado com seus problemas íntimos, com seus próprios infortúnios, e quando ele sai de si e vai ao infortúnio do próximo, procurando socorrê-lo, procurando consolá-lo, amenizá-lo, e retorna para dentro dos seus infortúnios depois, ele percebe com grande alegria que ele retornou mais fortalecido, porque além dos seus problemas ele conseguiu ainda consolar os outros, que muitas vezes, na maioria das vezes, sofrem mais do que ele. Então, pensando dessa forma, os espíritos da codificação, o espírito da verdade disse também, fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? O que ele quis dizer com salvação? Salvar-nos de nossos equívocos, salvar-nos de nossos impropérios, nossas más condutas, nossas falhas de personalidade, porque nós estamos ainda em uma construção íntima. Nós estamos construindo a nossa personalidade espiritual. Não possuímos ainda, nesse nível evolutivo que estamos, a felicidade profunda de coisa realizada. Isso virá com as aquisições morais do espírito, que farão com que ele possa crescer verdadeiramente, possa enxergar o seu interior, tenha um fortalecimento íntimo que não se abalará com os ataques exteriores. Sem dúvida nenhuma, a caridade é um importante instrumento de reforma íntima. Agora, na doutrina espírita nós temos algumas coisas que são estudadas que fazem o espírita ter a fé raciocinada. E esta fé raciocinada faz com que ele compreenda a lei de causa e efeito.
entendendo que tudo que ele proporcionar ao outro, ele vai ter para ele também. Se ele ter paz, está diretamente relacionada com a paz que ele proporcionar aos outros. Se ele quiser paz, ele terá que dar paz. Se ele quiser justiça em sua existência, ou então entender as coisas com justiça, ele terá que ser justo com as pessoas também. Sabendo que a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, que é Deus, nunca erra e sabe o que é melhor para nós. Dessa forma, encontrar-se-á muito mais estimulado a progredir, a dar os passos corretos e procurar modificar e afastar, banir de seu coração aqueles sentimentos que atrapalham a caminhada, como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o preconceito, o egoísmo, que são sentimentos perturbadores e que causam dor para o ser humano e para aquelas pessoas que o cercam. Colocando no lugar desses sentimentos, sentimentos nobres, que são aqueles que são construtores de uma vida mais feliz. Como, por exemplo, a tolerância, a fraternidade, o amor, o perdão. O perdão é um dos principais instrumentos. Poderíamos dizer que o perdão nos faz nos desescravizarmos de nós mesmos, seguirmos adiante em nossa jornada e não nos fitarmos em uma determinada pessoa, julgando que aquela pessoa é a causa de nossa infelicidade. Basta perdoarmos para prosseguirmos, porque aquele que não perdoa sempre está acorrentado em seu orgulho, fazendo com que ele sofra demoradamente. Então os Espíritos recomendam sempre o perdão como forma de início da autorreforma, uma autorreforma mais atuante, mais fortalecida dentro do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é, sem dúvida nenhuma, uma cartilha de bem viver. Quando nós caminhamos pela terra e tropeçamos em algum equívoco que brota de nosso coração, porque sem dúvida nenhuma nós temos muitas coisas que brotam nos nossos corações ao longo da existência, em momentos críticos, nós vem à tona alguns problemas de personalidade. Mas o problema não é cair, o problema não é nós tropeçarmos, porque nós todos somos aprendizes. O problema é rapidamente retomarmos a caminhada na cartilha abençoada do Evangelho. Desta forma nós erraremos cada vez menos, porque poderemos perceber uma nova perspectiva de vida. Quando o indivíduo se espiritualiza, sua existência muda. Mudam suas amizades, mudam seus pensamentos, seus passos, suas condutas, até determinados assuntos de natureza mais chula, de natureza inferior, ele já não consegue mais compactuar com aquela conversação, com aqueles pensamentos. Mas naturalmente, porque ele está começando a valorizar a vida de uma outra forma. Ele já olha o próximo de uma maneira diferente, fazendo com que ele, por exemplo, não se melindre diante de uma palavra mal colocada, diante de uma atitude impensada. Todos nós na doutrina espírita deveremos sempre ter em mente que nós temos o conhecimento de vida futura. Nós conhecemos realmente as leis de causa e efeito, a lei da reencarnação. Isso faz com que o espírita torne suas atitudes presentes muito mais seguras e responsáveis. Antes de emitir uma palavra, raciocinando se deverá ferir o próximo, se aquela palavra será objeto de derrocada de alguém. Não sejamos nós o algoz de ninguém. Nós podemos modificar as nossas atitudes através de um novo pensar no coração das pessoas, em nosso coração principalmente. Então, desta forma, poderemos caminhar com muita segurança diante de nossa existência e seguindo nosso plano reencarnatório com tolerância e paciência. A reforma íntima é realmente algo muito importante para o ser humano e deve ser raciocinada por nós. Que assim seja.
compreenderemos o caminho a seguir quando conseguirmos banir de nossas existências o orgulho destruidor das boas ações. Teremos em nosso coração o firme propósito de servirmos quando pudermos entender o valor da vida do próximo, refletindo no valor de nossa própria vida. Teremos nosso coração pacificado quando nossas condutas forem conduzidas por um interior modificado nos bons pensamentos modificadores do ser. Todos nós viajamos por uma estrada de campos férteis e que aguardam que plantemos a boa semente que gerará bons frutos e nos tornarão aqueles que colocam a luz sobre o alqueire a iluminar a todos, demonstrando a glória do Criador. Natanael. A mensagem de nosso irmão Natanael, pela experiência da psicografia, nos faz pensar que nós somos realmente os autores do nosso destino. Todos nós estamos em uma jornada evolutiva. O ser humano, ele não é um indivíduo que tem experiências espirituais. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência de encarnados. Então nós estamos aqui, na Terra, em uma simples e curta passagem, e a reforma interior realmente é aquilo que se espera de nós, lembrando sempre de Jesus quando disse a respeito da porta estreita, da separação do joio e do trigo, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, sem dúvida nenhuma, é um convite do Mestre para a nossa modificação. Iludidos são aqueles que acham que as atitudes não têm uma consequência. Tudo tem uma consequência. A vida é inteligentemente disposta de uma forma que faz com que nós realmente nos responsabilizemos pelos nossos atos, mas que possamos, diante da misericórdia de Deus, repará-los através de novas ações do ser modificado através do Evangelho de nosso Senhor. Jesus, como nosso irmão maior, nos convida e nos chama ao trabalho, nos convida ao perdão, nos convida à fraternidade, faz vários convites, ao passo que o mundo também dá os seus convites. Só que esses convites são convites baseados em interesses mundanos, baseados em interesses efêmeros, em questões efêmeras e ilusórias. Em cada atitude nossa, deveremos sempre pensar no prejuízo do próximo. Deveremos sempre pensar se gostaríamos que aquilo fosse feito para nós. Desta forma, entenderemos quais devem ser as nossas atitudes perante a vida e perante o próximo, nosso irmão mais próximo. Natanael, o autor da mensagem, costuma dizer que todas as pessoas que nos cercam são mensagens vivas, nos conclamando para o serviço. Uns clamam a misericórdia da caridade, outros clamam por nosso entendimento, outros por nossa tolerância. Muitos nos testam para ver onde nós realmente podemos nos aprimorar. E é fascinante a vida do ser humano, ele poder realmente realizar em suas ações aquilo que realmente é pregado através da doutrina espírita e das palavras de Jesus. Muita paz a todos.